Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Queridos, abram a Bíblia Sagrada de vocês no livro de 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Primeira Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, está logo ali depois de Juízes. Josué, Juízes, Ruth, e vem 1 Samuel. Quem achou, diga achei. Quem não encontrou, diga misericórdia, que um obreiro vai te ajudar aí. Amém? Podemos iniciar a leitura? Então, Denora, a senhora pode sentar. As obreiras, deixa só os... Ah, tá. Deixa só os homens em pés aí. Os obreiros. 1 Samuel, capítulo 3. Amém? Vamos à leitura? Primeira Samuel, capítulo 3. 1 Samuel. Se ajudar, fica aí antes de 2 Samuel, tá? Mas vocês são um povo inteligente, estudiosos, conhecedores da palavra, pessoas que leem bastante a Bíblia, né? Vocês já estão todos familiarizados com a palavra de Deus. Queridos, eu gostaria de falar nessa noite sobre algo muito importante na vida de um cristão. Que é o quê? Que é ouvir a voz do Senhor, né? E o tempo de um cristão, de uma pessoa que serve a Deus. Eu vou usar o exemplo do profeta, do sacerdote Eli. E eu vou usar também aqui, nós vamos fazer uma pequena comparação entre o sacerdote Eli e o profeta Samuel. O sacerdote Eli, queridos, ele já exercia esse sacerdócio há algum tempo. Só que chegou um determinado tempo na vida dele, que ele deixou de ouvir a voz de Deus. Ele deixou de fazer, de exercer o seu sacerdócio. Ele deixou de fazer aquilo que Deus determinou para ele, as obrigações que ele deveria fazer, ele deixou de exercer. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o tempo, o acomodismo, certo? O tempo, os anos foram se passando, ele foi se acomodando, ao ponto dele deixar de ouvir a voz de Deus e deixar os seus filhos, Ofni e Finéias, fazerem o que eles bem quisessem na obra de Deus. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, queridos, que o tempo que você tem de cristão, certo? Quer dizer que se você não vigiar, se você não for uma pessoa que está em constante oração, não vigiar as suas ações, as suas atitudes, quer dizer que vai chegar um determinado tempo da sua vida que você pode deixar de ouvir a voz de Deus. E se você deixar de ouvir a voz do Senhor, isso é algo muito grave na vida de um cristão, amados. Porque é a voz do Senhor que vai te dar direção, que vai te dar um rumo, um norte, que vai dizer para você o que é certo, o que é errado você fazer. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Sabe, assim, tem mais ou menos uns 15 dias, eu estava lá em casa trabalhando, aí apitou no meu celular. Eu só fui lá ver,
Aí caiu lá um Pix. Quem aqui já recebeu o Pix? Aí caiu lá um Pix no meu celular. Fui lá e vi o valor, né? Aí a minha esposa estava lá em casa, eu falei para ela, ó meu bem, ó, caiu um dinheiro aqui, ó, na minha conta. Só que o que acontece, amados? Esse dinheiro, a pessoa que transferiu, que fez esse Pix, eu nunca prestei serviço para ela. Não sei quem é essa pessoa. Não sei quem era essa pessoa. Eu fui lá nos extratos, olhei, vi o nome da pessoa, o CNPJ, tudo certinho. Mas eu nunca prestei serviço para essa pessoa. Só que aí o que veio na mente? Aquele valor era o valor para me pagar, pagar algumas contas, o valor correto, exato, certo? E ainda dava para mim cumprir um propósito que eu tenho com Deus. Só que o que eu falei para minha esposa? Eu ainda brinquei com ela, ó meu bem, dá para mim fazer isso, ainda dá para cumprir o propósito com Deus e ainda dá para lanchar. Só que eu e ela, nós temos o mesmo pensamento. Esse dinheiro não é meu, eu não conheço essa pessoa. Agora aquilo que não é meu não me pertence. Vocês estão compreendendo? Eu ainda falei com ela, nós vamos deixar esse dinheiro aqui, se essa pessoa entrar em contato, nós vamos pedir para ela o extrato que ela fez, o Pix, certo? E vamos devolver, porque esse dinheiro não é meu, não conheço essa pessoa. Vocês estão compreendendo? Então o que quero dizer, queridos? Não é porque eu tenho 10, 12, vou fazer acho que 13 ou 14 anos que eu sirvo ao Senhor. Não, 10 anos. Tem 10 anos que eu sirvo ao Senhor. Não quer dizer que esse tempo que eu sirvo ao Senhor, que eu vou pensar que isso é correto na minha vida. Se esse dinheiro não é meu, se eu não conheço aquela pessoa, aquele dinheiro não é meu, eu tenho que devolver, queridos. Isso é um engano de muitas pessoas, de achar que caiu um dinheiro na sua conta e aquela pessoa acha que é bênção de Deus. E aí entra aquela coisinha, sabe? Ah, por que a minha vida financeira não rompe? Por que a minha vida financeira fica estagnada? Porque você não tem autoridade. Sabe por quê? Porque se aquele dinheiro não é seu, você tem que devolver. Se aquilo não te pertence, você tem que devolver, amados. E eu ainda até brinquei, mas a minha esposa até conversamos, isso aí dá para dar um testemunho lá na igreja. Porque aquele dinheiro, amados, não é meu. Então, olha só para você ver. Se eu pego aquele dinheiro para mim, como eu vou subir no altar? Como eu vou subir no altar, na casa de Deus, para falar para vocês sobre vida financeira, sobre ser fiel? Vocês estão compreendendo? Não tem como eu subir aqui fazendo algo errado e falar para vocês sobre fidelidade. Eu não tenho autoridade para isso. Não tenho legalidade para falar isso. Em momento algum, isso partiu de mim. A primeira coisa que eu e ela pensamos foi em devolver aquele dinheiro, porque aquilo não nos pertence. Então, se afeta a minha vida, automaticamente vai afetar a vida da minha esposa, as nossas finanças. E assim, queridos, procede na vida de muitas pessoas, por elas achar que aquilo é bênção para a sua vida, mas não é. Ela tá trazendo sobre a sua vida algo errado. Então, se aquilo não te pertence, você tem que procurar uma forma de devolver. Se aquilo não é seu, isso, queridos, eu estou falando de uma vida financeira. Agora, nós vamos colocar sobre uma libertação de uma pessoa. A pessoa está lutando, pelejando para ser liberta, mas tem algo dentro dela, certo, que está impedindo ela de ser liberta. Aquele pecado, aquela mágoa, aquele ódio, aquele ressentimento ruim, aquilo fica impedindo ela de ser liberta. Ou de receber o Espírito Santo, quer seja um ódio de um parente, de alguma pessoa, aquilo, queridos, faz com que a pessoa, ela fique estagnada, ela não tenha legalidade, ela não tenha autoridade para ser liberta por completo, ou para receber o Espírito Santo por completo. E eu estou usando esse exemplo da vida financeira minha e da minha esposa, porque aquele dinheiro, amados, não era meu. Então, se eu for pensar bem, eu sirvo a Deus, certo? Já tem 10 anos que eu sirvo ao Senhor. Vai fazer 8, 2016, 7 anos que eu sou, pela misericórdia do Senhor, fui consagrado a pastor.
7 anos. Agora, se o seu pastor sobra aqui para falar de vida financeira, mas está errado, está agindo errado, isso não provém de Deus, amados. Ah, mas Deus ele está te abençoando. Deus ele não está me abençoando dessa forma, queridos. Então, se o tempo que você tem de cristianismo, você deixar de ouvir a voz do Senhor, você vai fazer muita coisa errada. O profeta Eli, amados, se vocês não leram a história de Samuel, eu te dou um conselho, leia, é maravilhoso. Leia, porque é maravilhoso. O profeta Eli, amados, ele chegou um tempo da sua vida que ele deixou seus filhos fazerem o que quisessem na casa de Deus. Eles se prostituíam, eles pegavam as ofertas que era para Deus e consumiam aquelas ofertas, fazia algo errado, e Deus ele não estava se agradando daquilo. Por quê? Porque o tempo fez com que o sacerdote fosse omisso, não corrigisse os seus filhos. Isso é o que acontece muito com muitos cristãos. Sabe, aquele comodismo espiritual. Ah, eu vou na igreja na quarta, eu vou na igreja no domingo, de vez em quando eu vou na oração no monte, de vez em quando eu vou numa vigília. Ah, tem discipulado, mas eu não vou fazer não, deixa. Ah, tem culto no lar, não vou não. Sabe, aí fica naquele comodismo espiritual. A vida não rompe, a vida espiritual não rompe. Por quê? Porque ela acostumou com aquilo. Ela acha que está bom. Ah, mas eu já oro na quarta, eu oro no domingo. É pouco. Eu busco numa vigília, eu busco num monte. É pouco, queridos. Para você subir espiritualmente, você tem que romper alguma área da sua vida, algo que está te travando. Você tem que cortar o laço, tem que romper. É igual já tem mais ou menos um mês que no discipulado, nós estamos falando, queridos, sobre pecado. Que o pecado tem nome. O pecado tem nome. Às vezes a pessoa ela peca, aí ela vai lá e pede perdão para Deus no varejo. Ou no atacado, né? No atacado, perdão. Ela peca no varejo e pede o perdão no atacado. Queridos, pecado tem nome. Pecado ele tem que ser confessado pelo nome. Pecado ele tem que ser confessado pelo nome, amados. Você tem que dar nome ao pecado ao qual você cometeu. Não é chegar diante do Senhor, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Como assim? Aí você vai voltar e vai cometer todos de novo? É igual domingo passado, nós falamos sobre o pecado, certo? Pecado confessado, abandonar o pecado. O obreiro Adson aqui, ele leu o versículo, a ministra de louvor subiu aqui para pregar, falou o mesmo versículo que o servo leu aqui de manhã cedo e que nós falamos sobre o pecado. Você está compreendendo? Então, amados, Deus ele está falando com a igreja dele há algum tempo. E já tem um tempo que nós estamos falando sobre pecado, e toda vez que alguém sobra aqui no altar, no domingo, para ministrar, ele fala aquilo que nós ministramos de manhã cedo no discipulado. E Deus ele está falando com a igreja, amados, só não ouve quem não quer. Então, amados, não deixe o tempo te derrubar, não deixe o tempo te destruir, deixar você estagnado, achar que está tudo manso, está tranquilo, como diz os jovens, né? Está favorável, está tudo de boa. Não, amados, você tem que vigiar, você tem que orar. É igual eu falei, aquele dinheiro que caiu na minha conta não era meu, deixamos ele lá e falamos, se aparecer o dono nós vamos devolver. Só que aí uma pessoa que eu presto serviço para ela lá de Brasília me mandou uma mensagem, falou, 2 horas depois, ele falou assim, ó, eu depositei, fiz um pix para você aí, do serviço que você prestou, aí eu vou somar aqui direitinho, depois eu faço o restante. Aí eu ainda falei para ele, eu falei assim, ó, William, eu e a minha esposa estávamos aqui até conversando, porque nós ficamos preocupados porque esse dinheiro não era nosso. E nós vamos esperar a pessoa entrar em contato para devolver, ou vamos procurar uma forma de encontrar essa pessoa para devolver esse dinheiro, porque ele não é nosso. Aí ele falou assim, não, mas fica tranquilo, foi erro meu, eu que esqueci mesmo de falar, mas aquele dinheiro
Se não era meu, eu iria devolver. Mas para honra e glória do Senhor, era meu, porque eu oro ao Senhor para que Ele abençoe a cada uma das pessoas que eu presto serviço. Entende, queridos? Então aquilo que não é meu, eu tenho que devolver. Vocês estão compreendendo? Vocês estão ouvindo a voz de Deus? Amém? Olha só. Capítulo 3 de 1 Samuel. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Olha só, né? O povo de Israel, eles acabaram de sair de uma escravidão, entraram em uma terra prometida, mas mesmo assim aquele povo estavam cometendo perversidade, estavam fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. E aquilo partia do sacerdote, pela omissão que ele tinha para com seus filhos. E o povo de Israel não se agradavam do sacerdote, não estavam se agradando dos filhos do sacerdote. E o sacerdote estava sendo omisso, queridos. Por quê? Porque ele estava velho, gordo, já estava ficando cego, já estava chegando o seu período da morte. E ele tinha que transferir para os seus filhos o legado dele, o sacerdote dele. Ele tinha que ensinar para eles como fazer da forma correta, honrar o Senhor, não pegar o que não é devido. E eles começaram a fazer o que quiseram, sabe? Sabe quando a pessoa ela faz o que quer? Você fala, você explica, você dá uma direção, e aquela pessoa faz o que ela quer? E Deus ele não se agrada disso. Versículo 2. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando fracos, estavam tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume, e a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Olha só que maravilha, né? Então o Senhor chamou: Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, ó Senhor. Estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, olha só. Eli, porém, disse: não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então chamou o Senhor pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi e deitou-se, e o Senhor voltou a chamar como nas outras vezes. Amém, amados? O interessante é porque Deus escolheu um menino. Deus se agradou do coração de um menino para colocar ele como sacerdote, como um profeta, como um juiz, como aquele que ia reger as leis de Deus diante de uma nação toda. E Deus ele rejeitou aquele que já fora escolhido por Deus há muito tempo atrás. E o profeta Eli, ele estava tão
com os ouvidos tão tampados, tão cego, que foi necessário Deus chamar Samuel 3 vezes, para que Eli compreendesse que era Deus que estava falando com o menino. Então, amados, não deixe o tempo te vencer, não deixe as coisas do mundo lá fora te vencer, te derrubar, te destruir. Não deixe com que os pratos com que o Satanás coloca na sua frente venha encher os seus olhos com as coisas deste mundo. Sabe, queridos, Deus está falando com a igreja dele já tem muito tempo. E tem muitas pessoas que pelo fato de estar na casa de Deus 10, 12, 3, 5 anos, acham que já estão salvos, acham que não tem mais que obedecer os mandamentos do Senhor, acham que não tem mais que ouvir a voz do Senhor, acham que porque é cristão há muito tempo, sabe, é uma pessoa entendida, estudada, é uma pessoa conhecedora. Queridos, o tempo, ele vai mostrar quem é você. O tempo, ele vai dizer se você realmente é um cristão verdadeiro ou não. Sabe, queridos, Deus, quando ele tirou o povo dele do Egito, sabe, doutor? Aí Deus falou, ó, Jericó é de vocês. Vocês vão entrar, vão derrubar tudo. Mas não pegue nada, porque o primeiro é meu. Só que Deus deu uma direção para eles. Falou para eles assim, ó, vocês vão rodear Jericó uma vez por dia durante 7 dias. Não vão gritar, não vão falar nada, não vão murmurar, porque Deus, ele conhece o ser humano. E Deus falou para eles que eles iriam andar em fila indiana, um atrás do outro. Por quê? Porque se colocar um do lado do outro, ele vai reclamar, ele vai murmurar. Por quê? Porque o crente, o ser humano, ele reclama com os olhos, ele fala com os olhos. Então Deus, ele falou, vocês vão ficar um atrás do outro, para não reclamar, não murmurar. Por quê? Porque aquilo que vocês vão derrubar é grande, é maior do que vocês, mas eu vou estar com vocês, eu vou adiante, eu vou derrubar aquilo. Então, queridos, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que eu não posso murmurar, que eu não posso reclamar. Ah, mas por que isso? Por que oração aqui? Por que aquilo? Sabe, amados, Deus, ele não se agrada disso. Deus, ele se agrada de uma pessoa que quando tem uma oração no monte, vamos. Deus, ele se agrada de uma pessoa que culto no lar, vamos. Deus, ele se agrada de uma pessoa que quando ela está doente, ela quer vir, mas ela não pode. Mas Deus, ele se agrada disso. Sabe, queridos, esse fim de semana, na sexta-feira, eu amanheci com a dor. Eu amanheci sentindo que o meu corpo não estava bem. Aí depois do almoço, foi me dando uma dor na coluna, que de tarde eu estava quase travando. Eu ainda até brinquei com a minha esposa, né? Porque eu não peguei nenhum peso. Não peguei nada, até brinquei com ela. Ela falou para mim que acordou, que ela sonhou bastante de noite, uns sonhos estranhos. Aí eu falei para ela, será que não foi você que me chutou durante a noite? Não, porque eu estou com uma dor na coluna que está insuportável. Mas eu falei só brincando, né? O que acontece, queridos? Eu fiquei praticamente travado na sexta e no sábado. É a pior coisa que pode existir para você depender de outro. É a pior coisa, queridos. Na sexta-feira eu fui na quiropraxia, o cara me estralou, fez um monte de coisa, mas não resolveu. Aí o que eu pensei? Está doendo? Nós tínhamos oração aqui no monte, aqui na igreja. Está doendo? Tá. Sabe o que eu vou fazer, queridos? Eu vou para a casa do Pai. Eu vou adorar o Senhor. Sabe, queridos? Cheguei aqui, orei, coloquei a cadeira aqui, ó, e nós ficamos aqui, ó, adorando ao Senhor, glorificando. Por quê? Porque aquela dor estava insuportável, queridos, ao ponto de você não conseguir se mexer, estava ruim. Mas a presença de Deus que veio sobre nós, que estava aqui, queridos, foi maior do que aquela dor. Foi algo maior do que aquilo, queridos. A dor estava insuportável, mas a presença de Deus, queridos, ela fez com que aquela dor, naquele momento, eu não estivesse sentindo nada, amados, nada. Sabe o que é isso?
Já sentiu isso? Foi isso que eu senti naquele momento. Depois eu fui embora, travado, andando ruim, mas eu fui. Mas naquele momento aqui, queridos, eu não senti nada. Nada. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele se agrada disso. Deus, Ele se agrada quando você não pode, mas você quer vir. Você faz uma força para vir, Deus, Ele se agrada disso. Quando você está doente, você está gripado, eu vou. Nem que eu vou ficar sentadinho, quietinho no meu canto, mas eu vou adorar meu Deus, vou lá glorificar Ele, vou buscar a presença dEle, queridos. Deus, Ele se agrada dessas pessoas. Foi isso que aconteceu aqui com o profeta Samuel, queridos. O profeta Samuel ouviu a voz de Deus, começou a obedecer a Deus, ao ponto de toda a nação de Israel olhar para ele e falar que a palavra de Deus, vinda da boca dele, era realmente verdadeira. E Deus, ele se agradou daquele menino de uma tal forma, que não houve nenhum outro legislador igual ele, nenhum juiz, nenhum outro sacerdote igual ele na sua época. Entende? Então Deus, ele se agradou dele, por quê? Porque ele passou a ouvir a voz de Deus. E ele foi o profeta que ungiu o rei Saul, e foi o profeta que ungiu o rei Davi, amados. Olha só que maravilha, por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. Ele não deixou que o tempo fizesse com que ele fosse mais um comum, mais uma pessoa comum, mais um sacerdote, mais um profeta comum. Ele não deixou com que o tempo, certo, viesse desviar aquilo que estava dentro, tirar aquilo que estava dentro do coração dele. Porque o comodismo, amados, o comodismo, ele é tão danoso quanto um pecado. A pessoa achar que está na casa de Deus, está tudo bem, está tudo tranquilo, aí eu vou lá, faço a minha oração, depois eu vou embora, fico de boa. Não, queridos, isso é tão danoso quanto um pecado. Você tem que vir para a casa de Deus, se entregar verdadeiramente. Você tem que vir para a casa de Deus, amados, querendo ser liberto verdadeiramente. Buscar essa cura, buscar essa libertação verdadeiramente, para que Deus, ele venha, queridos, e faça uma mudança, uma transformação na sua vida. É igual o caso do dinheiro, amados. Pensa, uma pessoa, ela tem um pecadinho, e aquilo está impedindo aquela pessoa de ser liberta. Entende? E aí aquela pessoa, ela não vai ter nenhuma autoridade. Sabe por quê? Porque a renúncia, ela te dá autoridade. A renúncia, ela te dá autoridade. Sabe por quê, queridos? Porque a partir do momento que eu conversei com a minha esposa, eu falei, esse dinheiro não é nosso. Isso não nos pertence, vamos devolver. A hora que nós falamos isso, passou pouco tempo depois, as pessoas que eu presto serviço para ela, começaram a mandar mensagem, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, eu estou precisando daquilo outro. Tanto é que a minha esposa falou, justo no meu mês de férias, que eu queria viajar, o pessoal começa a te mandar mais e mais pedido, a fazer mais pedido para você, te mandar mais serviço. Por quê? Porque uma renúncia, ela me deu uma autoridade sobre essa área. Vocês estão compreendendo? Então, se eu renunciei não pegar aquele dinheiro, no meu coração eu já renunciei. Mesmo sabendo 2 horas depois que aquele dinheiro era meu. Mas há 2 horas atrás eu renunciei. Então essa renúncia, ela me dá uma autoridade. Então quando você renuncia, não comer os pratos que o Satanás coloca na sua frente, aquilo vai te dar uma autoridade. Vocês estão compreendendo? Vocês estão compreendendo, queridos? Então a renúncia, ela te dá legalidade, ela te dá autoridade. Quando você renuncia não comer os pratos que o diabo coloca na sua frente, você acha por quê, amados, que Daniel, passaram-se 3 reis, mas Daniel ele se manteve, certo, numa posição de autoridade? Porque lá no início ele rejeitou comer os pratos que o rei colocou para ele. Vamos continuar aqui? Olha só, versículo 10. E o Senhor voltou a chamar Samuel como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse, fala pois o teu servo, ouve. Por quê? Porque a partir daquele momento ele teve uma direção de um sacerdote.
Falou, ó, quando Deus falar, quando Deus chamar, você fala, olha, o teu servo ouve, pode falar, Senhor. E a partir daquele momento, Deus passou com Samuel, não mais com Eli, nem com seus filhos. Olha só que maravilha, olha só que maravilha, amém? E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que farei unir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que lhe falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Olha só a importância de você punir seu filho, ó. Por isso, jurei que a família de Eli jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante o sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até a manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse, Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou, o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim, Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse, ele é o Senhor, que faça o que lhe parece melhor. Então Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Amém, amados? Deus, ele se agradou do menino Samuel. E Deus, ele rejeitou o sacerdote velho, ao ponto de Deus falar para ele que iria destruir a família do sacerdote, que o sacerdote e seus filhos não mais exerceriam, certo, o sacerdote diante de Deus. Chegou um determinado da Bíblia Sagrada, da vida da família de Eli, se eu não me engano, está em 2 Reis, que um dos últimos sacerdotes morre, e ali a linhagem sacerdotal do profeta Eli acaba. Mas Deus, ele se agradou do menino, e começou a falar com o menino. Então, queridos, ouça a voz de Deus, sabe? Não deixe o tempo te vencer, não deixe com que o tempo te desanime, te coloque para baixo. Seja uma pessoa perseverante, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai te ajudar, amados. Então, quando você entrar naquela porta para cá, numa vigília, sabe, num culto de domingo, fala para Deus, Deus, eu quero sair daqui transformado, eu quero sair daqui diferente de como eu entrei, porque eu quero sair daqui cheio do Senhor, cheio do seu Espírito. E a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que vai nos guiar em toda a verdade. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. A palavra de Deus diz que o Espírito que está em nós, ele é maior do que o Espírito que está no mundo. Maior é o que está em vós do que aquilo que está no mundo. Então, queridos, você precisa do Espírito Santo no seu casamento. Você precisa do Espírito Santo na sua escola, na faculdade, no seu trabalho. Filhos, vocês precisam do Espírito Santo.
Pais, vocês precisam do Espírito Santo. Todos, sem exceção, precisamos do Espírito Santo, queridos. Então, que ele venha ser a sua prioridade. Que o Espírito Santo venha ser a sua prioridade. Amém, amados? Você recebe essa palavra? Não seja você como o profeta Eli, que o tempo deixou ele gordo, cego e sentado em uma cadeira. Aonde Deus advertiu ele para ele corrigir os seus filhos, mas ele não corrigiu. E Deus rejeitou ele, e Deus foi lá e chamou Samuel. Ao ponto de toda a nação olhar e falar que a palavra de Deus, que era proferida pelo servo Samuel, era verdadeira, queridos. Então que as pessoas possam olhar para você e ver que dentro de você há o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, se coloquem de pé em nome do nosso Senhor Jesus.